que é área rural, para você que está nos assistindo? Então, qualquer atividade de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, aquicultura, certo? Ou seja, então existem os quinais específicos das atividades rurais que você pode pegar, por exemplo, lá na NR4 ou na página lá do IBGE, né? São atividades de exploração também industrial executadas, né, dentro de estabelecimentos agrários. Então, além dessas que eu citei, uma indústria que esteja dentro de um estabelecimento agrário também tem a aplicação da NR31, certo? E aí existe um item também, um artigo, né, no decreto 73626, especificamente o artigo 2º, parágrafo 3º, 4º e 5º do regulamento das relações individuais e coletivas de trabalho, que especificam lá quais são as atividades industriais que têm cunho rural, que são beneficiamento, né, modificação da matéria-prima, trabalhos de industrialização de agropecuários, hortifruti granjeiro, matérias-primas de origem animal ou vegetal, para depois venda ou industrialização. E também aproveitamento de subprodutos oriundos dessas operações, né, de preparo, mistura, moagem, né, referidos no item anterior. Então, é toda aquela atividade de desenvolvimento industrial que ocorre dentro de uma fazenda, né, de um estabelecimento agrário, também tem a sua obrigatoriedade de implantação da NR31, né? Aí a gente poderia até falar assim, a NR31 como um todo, né, Júlia, ela já dá eu diria umas 3 ou 4 lives, né, porque ela é sem muito dúvida. extensa, né? Sem dúvida. Então, inclusive, comparar as NRs, né, com a NR31 foi um avanço, né, fenomenal, rapaz, né, foi um avanço, mas você acredita, voltando lá naquela historinha que eu contei para vocês do começo aqui, o meu professor da pós-graduação, ele insistiu em dar as NRS, porque ele disse que era mais completo do que a NR31. Não, professor, eu vou ter que né, tem que discordar, né? contestar isso aí. As NRs deixavam muito a desejar, né? Tudo bem, assim, né, para aquela época era o que tinha, sim, né? é evolução, né, Naquela época a gente evolução. falava, é o que tem para hoje, né, Tiagão? É Mas evolução. a NR31, fantástica, assim, nossa, Uhum. ela incorporou a gestão de SST no agronegócio, porque até então o agronegócio era um filho sem pai, entre aspas, né? Toda regra tem exceção, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas era meio que um filho sem pai, era meio que deixado de lado, né? As normas tinham um foco muito grande na indústria, na fábrica, e esqueceram do agronegócio, esqueceram que lá também morrem pessoas, acidentam pessoas, né? Enfim. Mas Exatamente. não tem dúvida nenhuma, foi um grande avanço e agora tá vindo agora, acho que em outubro, Thiago, vem a nova NR31, né? Não, do ano que vem. Outubro do ano que vem. Do ano que vem. É isso mesmo, do ano que vem? Eu achei que era esse ano, cara. Não. Eu achei que era esse ano. Mas beleza. Bom, não lembro. Não, é outubro de 2021. Desculpa, é isso mesmo. 2000. É esse ano, né? Bom, até o final da live eu te confirmo isso aí. Agora eu não tô lembrando. Vamos lá. Mas, tá aqui, ó. Entrei aqui no site do governo. Início da vigência. Cadê? Início de vigência. Um ano após sua publicação, ocorrido em 27/10/2021. É isso mesmo. Vai ser 27/10/2021, então. Então, agora, em outubro de 2021, passa a ter. Isso, porque é isso mesmo. A última modificação foi em outubro de 2020. Aí a vigência é um ano após, né? Então é isso mesmo, outubro desse ano. Outubro de 2021. Que também é um avanço. Tem algumas coisas polêmicas lá, né? Como o CEST privatizado, né? Você pode terceirizar o seu CSTR. Externo, né? Externo, exatamente. Mas é evolução, gente. A gente briga muito, sim, a gente critica, mas não vai ter uma outra projeção além dessa, não. Bom, quando eu falei da questão do professor aqui, me veio na memória também a questão da perícia, quando nós estamos falando da quinta, da perícia judicial, assim como a gente aprende esses erros, né, de NRR, por exemplo, com um professor desatualizado, muitas das vezes nós não temos também um aprendizado sobre o que é uma perícia no curso de engenharia de segurança. Você não aprende a ser perito na engenharia de segurança, tá? Então, é bom a gente já reforçar, nós estamos agora com inscrições abertas, né, para você entrar na nossa lista de espera, como nós falamos para o Guidoval agora há pouco. Entra aí, cursopericia.com, faz o seu cadastro. Quem estiver nesse cadastro vai ter um valor diferenciado. Nós já temos mais de 150 alunos capacitados por esse curso, uma avaliação positiva incrível, tá? Diversos depoimentos de alunos que já estão atuando e já tiveram o seu retorno do investimento. Então, você fala, eu vou gastar X reais ali, né? Vou investir X reais. Com uma perícia, ele já teve o rendimento. Tem aluno nosso que já está na sua 30ª nomeação,
Isso não é mentira, isso é fato, tem lá depoimento. Inclusive, vamos convidá-lo, né, para participar conosco aqui na Quinta da Perícia, para ele falar isso. Exatamente, exatamente. Então, a nossa próxima turma vai ser dia 11 de junho, tá? Então, não perde seu tempo, não. Entra agora lá no cursoperícia.com, faz o seu cadastro, porque se você deixar para comprar o curso, né, para fazer tudo de maneira direta, você vai ter a mesma qualidade, o mesmo curso, mas vai pagar mais caro. Então, é bobeira. Perfeito, Tiagão, perfeito. E foi colocado aí, pessoal, nos comentários, novamente, né, o link, mas é isso aí, cursoperícia.com. Até muito simples, fácil de decorar, né? Não precisa entrar agora, vamos embora, né? Vamos dar Anota no continuidade na papelzinho. aula aqui. E depois, aí, quando vocês puderem, né, tiverem logo após a aula, vocês acessem aí, tá? Exatamente. Bom, pessoal, dando continuidade no assunto, uma das maiores dificuldades, né, do trabalho rural como um todo, ainda é, né? Ainda é, infelizmente, de novo, toda regra tem exceção, ainda bem que tem exceção, né? Mas, via de regra, né, assim, de uma forma talvez um pouco generalista, né, a nível Brasil, o agronegócio ainda falta investimento, né, em segurança, principalmente relacionado às condições de higiene e conforto. A NR 31, né, ela veio trazendo grandes melhorias quanto a isso, né? Inclusive o nosso amigo Gesiel Faria acabou de acessar aí, ele que trabalha em usina sucroalcooleira, ele sabe muito bem, né, o que nós estamos falando. Então a SNR 31 ela trouxe, né, uma certa evolução. Eu sou da época, Tiago, lá das antigas barracas sanitárias, né? Hoje em dia já melhorou muito, né? Hoje em dia os caras têm até lá tem um vaso sanitário, né? Tem um lavatório, claro, tudo, né, de uma forma, eu não vou falar que é improvisada, mas de uma forma ajustada para o campo, né? Mas já tem as carretinhas, tem a caixa d'água, já tem toda uma estrutura. Mas quando eu comecei lá no campo, lá no agronegócio, né, em 2004, cara, em 2004 era as barracas sanitárias mesmo, rapaz, dentro daquelas barracas, eu vou te falar uma coisa, era estilo a sauna, viu, Thiago? Você sabe muito bem, né, cara? Enfim, mas já foi uma evolução, mas é um ponto aí que a gente destaca, né, talvez essa falta de investimentos em segurança, principalmente relacionado às condições de higiene e conforto, né? Um outro ponto que pega, gente, machuca muitos trabalhadores rurais, para não falar acidentes fatais, inclusive, né? É a falta de bloqueios e dispositivos de segurança, tá? Bloqueio de energia. Isso na indústria, existe uma cultura muito forte, né, na indústria com relação a esse assunto, apesar de que nós temos várias indústrias, fábricas que ainda não têm esses programas implementados. No campo, então, nem se fale. De novo, toda regra é exceção. Existem inúmeras empresas aí que têm um programa espetacular na área agrícola, nas questões relacionadas à SST, tá? Mas, né, a maioria, diria a maioria, né, Thiago? Não sei se acho que você também concorda comigo, né? Acho que a maioria ainda, né, deixa a desejar um pouco nesse aspecto, né? Então, e na área agrícola a gente vê, assim como numa fábrica também, né, a gente vê muitas partes móveis, né? Então, principalmente aquele implemento ali do trator, o tal o bendito cardan, né, Tiagão? Já mutilou muita gente, enfim. E é um bendito que ainda continua, né? Você vai na área agrícola, você vê lá o cabocão lá rodando lá, sem nenhuma proteção, então é algo que nos deixa né, muito espantado quando você vê uma situação dessa, né? Exatamente. Trabalhos braçais, né? A gente ainda tem, apesar da industrialização tá aí, da mecanização, da tecnologia tá chegando, e aí tem os prós e os contras, né? Alguém vai reclamar, pô, mas tá tirando o nosso emprego, tá? Mas tá melhorando a qualidade aí, né? Pelo menos não tá machucando ninguém. Aí esse profissional ele precisa se especializar, então o cara que cortava cana, hoje ele opera uma máquina, ele é mecânico, enfim. Eu sei que existem várias discussões com relação a esse assunto, mas é fato, né? Muito trabalho braçal, muita atividade manual, e onde você tem atividade humana, né? Onde você tem a interação do homem, você depende exclusivamente do homem para evitar uma falha, uma hora vai acontecer, né? E estatisticamente isso é comprovado, né? Se você coloca a última barreira no ser humano, uma hora ele vai acabar falhando. Claro, não é porque ele quer, ninguém quer, hoje eu vou me acidentar, ninguém quer se acidentar. Mas, né, enfim, ser humano, né, pessoal? Nós somos passíveis de falhas, né, Tiago? Isso. Juliano, antes de você continuar, é só comentar aqui, a Soliane perguntou se técnico de segurança pode fazer o nosso curso. Eu digo que o técnico de segurança deve fazer esse curso. Tá? Por quê? Porque você vai descobrir que você pode atuar numa outra área, tá? Que rende muito, tá? Que vai te capacitar como assistente técnico, e você vai ver que vai abrir um novo campo,
pelo menos um campo de visão para você da segurança do trabalho. Então, faça. Tá? A técnico de segurança pode fazer o curso, sim. Perfeito. E uma coisa que eu comentei ontem no Academy SST, pessoal, tenha uma segunda fonte de fonte de renda. Honda é foda, né? Honda, Yamaha, Suzuki. Ai, meu Deus do céu. Tenha uma segunda fonte de renda, pessoal. Seja ela qual for. Seja ela qual for, tá? Eu sou técnico de segurança e ponto final. Sou engenheiro de segurança, trabalho das 7 às 17, ponto final. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado. Quem tá falando isso, não sou especialista em finanças, mas qualquer especialista em finanças, que você conversar com ele por 3 minutinhos, vai falar isso para você, tá? E aqui fala um cara que já viveu isso na pele. Eu já vivi isso. Então, nada melhor do que eu, tentar repassar um pouco daquilo que eu vivi, sofri com isso lá atrás, e eu já não cometo, mas hoje eu tenho segunda, terceira, quarta fonte de renda, graças ao meu bom Deus e graças ao meu trabalho, que eu trabalho pra caralho, né? Mas quando eu passei por isso, Thiagão, você lembra disso, eu acho, né? Eu prometi para mim mesmo, cara, eu nunca mais vou passar por uma situação dessa. Então, pessoal, indo direto ao assunto, tem uma segunda fonte de renda. E aí aparece a oportunidade que pode ser, né, você atuar como assistente técnico, atuar como perito, e que daqui a pouco pode haver uma inversão aí. Daqui a pouco essa área de assistência e perícias pode virar, né, se tornar a sua primeira fonte de renda. Claro, necessita de dedicação, assim como qualquer trabalho, qualquer profissão, tá? Falando ainda das dificuldades, né, do trabalho rural, a questão da cultura, né? Se nas fábricas, nas indústrias nós temos uma dificuldade, no campo essa dificuldade é até maior. De novo, gente, toda regra há exceção, tá? Pelo amor de Deus, não nos crucifiquem aqui. Toda regra há exceção. Existem inúmeras organizações que dão um show no agronegócio, né? Do ponto de vista da SST, mas não é a maioria, tá? E aquela cultura, né? Eu tô aqui na roça, não, aqui não tá no campo, cara, o problema é lá na usina, ok, lá tem as regras e tudo, né? Aqui não, né? Tá na roça, né, Tiagão? Já escutou dessa, né? Nossa, Sempre fiz assim, não. Sempre fiz o que? Botina, o que? Calçado, segurança com biqueira, o que é bidensidade, biqueira composite, o que é metatarso? Não, aqui é botina, é mateira mesmo, aqui é, né, Tiagão? Então, escutamos muito isso, né? Infelizmente, né? Aqui é assim mesmo, enfim, essas frases que a gente acaba escutando aí no dia a dia da SST. Temos também aquele empregador com a visão de 1900 e bolinha, 1960, né? Aqui só tem peão bruto, rapaz. Aqui nós não machuca, não. Só tem peão bruto, né? Esse negócio de EPI não entra aqui, não. Isso é pra mulherzinha, rapaz. Aqui, ó. Aqui é couro grosso, né? Então, a gente tem isso ainda, de novo, tem exceções, mas a gente ainda tem essas situações em algumas organizações, talvez na maioria, eu diria, né? Eu digo para você que é a maioria, Ju, porque assim, você tem uma grande usina, você tem uma grande empresa industrializadora, beleza, mas do lado dela tem 4, 5, 6 fazendas, que é um produtor rural, tá? Que é simples, que tem lá seus 4, 5, 6 funcionários, tem lá seus 2, 3 tratores, né? E que trabalham desse jeito. E que é o abastecedor dessas indústrias. Então, na cadeia produtiva, o menor, ele sempre tende a ter essa falta de segurança. E eu vejo muito isso nas perícias, né? Então, quando a gente está fazendo uma perícia numa área rural, quando você vai numa usina, numa indústria, né, numa industrializadora de batata, de cenoura, enfim, empresas grandes, ótimo, você tem lá a ordem de serviço, você tem PGSS, né, PGSS tem ATR, tem lá o seu laudo, seus laudos, tem a gestão. Agora, quando você vai fazer lá uma perícia que tem uma fazenda, né, um produtor rural pequeno, ele não tem nada disso, ele não tem documentação nenhuma, ele não tem uma assistência, ele mal faz um ASO, tá? Porque precisa que o contador pede para registrar. Então, mal é um ASO. Então, isso invoca o quê? Trabalhos e situações precárias. Esse mesmo produtor rural que não consegue ter essa gestão de segurança, ele também não consegue ter banheiros nos locais de trabalho, ele não consegue colocar todos os EPIs. Teve uma fazenda em que eu fui fazer uma perícia, em que o trabalhador, o produtor rural, ele colocava lima na ficha de EPI, facão, alicate, garrafa térmica, tudo na ficha de EPIs, e pior de tudo, ele vendia esses materiais para o trabalhador. Tá? Então, o trabalho escravo, né, cara?
Ele colocava esse Quer dizer, valor lá. começa, né? Começa sinais Sim, aí. começa a se dizer por isso, né? Além de ausência de ergonomia também. Vejo muitos trabalhadores em condições ergonômicas péssimas. Tá? O que tem isso a ver com insalubridade? Cara, tem a ver com a perícia de ergonomia pode puxar uma Sim, situação dessa. claro. Né? A falta de EPIs tem tudo a ver com a questão da insalubridade. Se você tem uma condição de risco ali, você não tem a gestão, não tem um EPI, né? Se eu estou falando de EPI, porque medida de controle, né, Júlio, de engenharia, nós não estamos nem citando. Exato. Então, isso gera insalubridade. E uma outra questão também, pode falar. Não, pode complementar, desculpa. Então, é a questão da menor fiscalização. Tá? Tende-se a ter uma fiscalização menor do Ministério do Trabalho na questão em comparação com grandes empreendimentos. Tem um amigo meu que trabalha numa usina, ele mesmo já falou, Thiago, teve uma semana aqui que eu tive uma fiscalização, ficaram uma semana de auditores aqui do Ministério do Trabalho. É ok, mas é uma usina com 2, 3 mil funcionários. Pergunta se eles foram na fazenda do lado. Não vão. Perfeito. Tem fazendeiro que nunca teve fiscalização. Eles E fizeram tem lá um tempo seus 10, atrás 15, 20 empregadores. como é que chama? Um programa aí, né? Isso. De fiscalização intensa, né? Os caras iam com, acho que até juiz, delegado, ia Polícia Federal, ia Deus o mundo, né, cara? Então é um negócio meio, né? Meio assustador, inclusive, né, Tiagão? Exatamente. Eu queria só reforçar aqui um comentário que o Orildes fez, está até na tela aí, né? Orildes Pinheiro. Antigamente era, não estuda, vai para a roça. Agora não, para ir para a roça tem que estudar devido a toda a tecnologia existente por lá, sem dúvida. Exatamente. Cara, tem coisas que eu vejo assim, na área agrícola que nossa, é fantástico, né, cara? Tem muita empresa aí, né, muita tecnologia. Peixe grande do agronegócio aí que tá arrebentando na tecnologia, né? Sim. Grande Tiago Fraga, os brutos da perícia, senhores, dê umas dicas de condução e análise técnica de perícia que irá apurar a insalubridade na aplicação de agrotóxicos. Opa, separamos um assunto referente a isso aí, porque a gente sabia que alguém iria falar, poxa, comenta aí dos agrotóxicos, né? Exatamente. E aí, falando já na questão, então, do agrotóxico, nós já vamos entrar, nós separamos aqui algumas funções que existem na área rural e seus principais riscos. Né? Então, o exemplo mais presente é o trabalhador rural. Trabalhador rural seria o auxiliar de serviços gerais que a gente coloca na indústria, né? É o cara que faz de um tudo. Então, geralmente, ele está exposto ao quê? Ao ruído. Por quê? Porque às vezes ele está na lavoura, mas tem implementos agrícolas passando, ele trabalha, às vezes, no beneficiamento de algum material ali. Existe a questão da poeira, e aí a poeira, vocês precisam ficar atentos, porque é solo, e o solo pode conter sílica. Então, existe a probabilidade de haver sílica ali, então precisa ser avaliado. Tá? Tem a questão do calor também, que é um trabalho a céu aberto. Thiago, mas hoje a legislação lá no anexo 3 mudou. Ok, mudou, mas ainda precisa analisar desde 9 de dezembro de 2019 para trás, tá? E você pode, sim, ter o enquadramento do trabalho a céu aberto ali, na questão do calor. E nós temos o danado do defensivo agrícola. Uns chamam de agrotóxicos, adjuvantes e afins. Exatamente. A Amanda está citando aqui a atividade de rurícola, exatamente, trabalhador rural, rurícola, tem essas denominações, né? Que é aquele trabalhador que realmente está no campo ali, né? Está lidando com a lavoura, tá? E aí, com a questão do defensivo agrícola, o que tem que se tomar cuidado? São claro, falando de insalubridade, tá? Organoclorado, organofosforado e carbamatos. Tá? Esses são os que estão presentes lá no anexo 3 da NR15. No entanto, numa diligência pericial, você tem que tomar cuidado questionar o trabalhador o tempo de reentrada. Já vi muita gente falar, não, eu estava aqui trabalhando e passava o avião pulverizando. Eu falei, não, mas acontecia isso mesmo? Será que pode ter essa situação? Pode ser que tenha, né? E aí o colaborador fica todo ali exposto ao agrotóxico. Eu acho muito difícil, porque a chance de ter uma contaminação é muito alta. Mas todo o agrotóxico, aí vai depender, claro, do receituário agronômico, existe um tempo de reentrada. O que é esse tempo de reentrada? Apliquei defensivo agrícola, você só pode entrar na lavoura depois de determinado tempo. Inclusive tem que sinalizar tudo. Tem que sinalizar, botar placa, fechar tudo certinho. Isso é para garantir a segurança dos trabalhadores, mas também para garantir que aquele defensivo agrícola vai ser absorvido pela planta, né, pela lavoura ali que está sendo aplicada, e que vai realmente fazer a função dele, né, que é exterminar ali as pragas, né, possíveis pragas que possam existir. Tá? Então, observar a questão do tempo de reentrada.
verificar questões de treinamento. Para você atuar com defensivo agrícola, você tem um treinamento de carga horária específica determinada na NR31. E aí você pode questionar o reclamante, né, do procedimento de trabalho com agrotóxicos, porque se ele souber, porque ele realmente trabalhou, né, porque você precisa deixar sua vestimenta num local, vestir uma roupa apropriada, executar a atividade, deixar essa roupa, tomar um banho, vestir outra. A questão da mistura do defensivo agrícola, então tem ali aquele preparo de calda, né, que a gente chama. Esse preparo de calda tem que ser muito bem feito também, que é uma quantidade de defensivo, uma quantidade de água. Enfim, tem todo um rito, todo um processo para se atuar com defensivo agrícola. Então, não é qualquer pessoa que vai executar essa atividade. Então, Tiago, um ponto interessante aí, que eu acho que vale a pena destacar, é com relação a essa questão da sinalização das áreas tratadas, né? Na indústria, é fato que você consegue, né, instalar cerquites, isolar a área, cones e tal. Na área rural tem essa dificuldade, né? Poxa, como é que você vai isolar uma, né, não sei quantos hectares, enfim. Então, sim, não tenha dúvida, na área agrícola, pessoal, existem muitas dificuldades, né? Existem dificuldades que é muito maior comparado que na indústria, né? Você está isolado, você está no campo, sem recursos, enfim. Então, sim, de fato, existem essas dificuldades, sim, mas é possível, né? É possível garantir, é possível fazer a segurança, né? Exato. Uma outra função também muito conhecida é o tratorista. Toda fazenda tem um tratorista, tá? Que está diretamente exposto, né, a ruído e vibração. Aí, dependendo do tipo de trator, né, se ele for sem cabine, você tem também a questão da poeira, pode ter a questão do defensivo, se estiver fazendo aplicação, né? Vai depender muito do modelo do equipamento, mas basicamente ruído e vibração. A vibração de corpo inteiro. Tá? A mesma coisa do operador de máquinas. Então, à medida que você vai evoluindo ali o maquinário, né, a tecnologia da fazenda, você precisa ter uma mão de obra qualificada. Então, o operador de máquina é aquele cara que vai operar uma colheitadeira, vai operar ali uma parruda. Para quem não conhece, a parruda é aquele implemento agrícola que faz a pulverização do defensivo agrícola, a aplicação. Vai operar N outros equipamentos que possam existir ali, né, na lavoura, para poder fazer a colheita, processamento, para plantar, às vezes, determinada semente. Lembrando, né, que para cada equipamento também existem inúmeros implementos agrícolas, né? Existem inúmeros implementos com funções diferentes, né? E às vezes um implemento desse, né, inserido no equipamento, ele pode acabar trazendo novos riscos, né? Sei lá, relacionado à vibração, por exemplo, enfim. Então é preciso uma análise detalhada de cada equipamento, e não só o equipamento, mas também dos implementos que esses equipamentos utilizam, tá? Uma outra, né, função muito característica aí na área, no agronegócio, é o vaqueiro, né? O vaqueiro, ele tem lá exposição à poeira também, assim como um operador de máquinas, quando ela não é cabinada. E aí, havendo a exposição à poeira, pode haver a presença de sílica, né? Existe também né, o vaqueiro ali, a questão do risco biológico por conta do manejo dos animais, coleta de resíduos. No caso do manejo dos animais, existe lá o item no anexo 14 que fala sobre os estábulos e cavalariças, né? Isso. E aí, se a gente pegar no conceito, o que é estábulo, o que é cavalariça, né? Estábulo, tá? Agora, dicionário, ok? Ctrl C, Ctrl V. Área coberta onde se abriga o gado. Então, esse é o conceito de estábulo, tá? Cavalariças, edifício para alojamento de cavalos, mulas e burros, cocheira, estrebaria, tá? Então, esse é o ponto. Existem, inclusive, algumas reclamatórias trabalhistas, né? É claro que analisa o anexo 14, existem algumas considerações. Nós estamos trazendo aqui alguns resumos. Pode haver, tá certo? Pode haver. E existe também um outro item lá na parte relacionada à coleta de resíduos, né? No anexo 14 também, resíduos de animais deteriorados, tá? Então, pode haver alguma incidência de insalubridade nessa atividade do vaqueiro, que é muito comum no nosso Brasil como um todo, né? Claro, algumas regiões isso é até mais forte, né? Exatamente. Fátima, nós já vamos responder suas dúvidas aí, tá? Fica na live aí, que daqui a pouco ela vai ser respondida. Nós temos também, né, Júlio, mecânico de máquinas. À medida que você vai evoluindo, você precisa ter mão de obra específica. Então, voltando lá naquilo que você falou, né? Vai tirar meu posto de trabalho. Não, ele vai te evoluir. Então, você pode se tornar, por exemplo, um mecânico daquele equipamento.
deixar de ser um trabalhador rural para ser um mecânico de máquinas, fazer um curso, fazer uma especificação, uma especialização, né? E conseguir ali atuar como mecânico. E o mecânico ele está exposto a quê? Geralmente, claro, não se limita a isso, né? Ruído, poeira, porque nós estamos num ambiente rural, hidrocarbonetos, outros compostos de carbono. Ah, por quê? Porque ele faz lubrificação, ele faz engaixamento, troca de óleo, reparos em geral, né? Troca mangueira de óleo, de mangueira hidráulica, enfim, bombas. Ele atua com todos os componentes mecânicos de um implemento. Então, ele pode ter exposição aí à questão dos hidrocarbonetos. Pode ter outras N exposições também, pode trabalhar com pintura, pode trabalhar com reparo. O vaqueiro pode ter o ruído também, eu esqueci de. Eu falei que eu pensava, vou complementar o Júlio, acabei esquecendo. Existe uma atividade, eu acompanhei isso uma vez em um cliente, que ele era vaqueiro, ele tinha a função levar o feno para o gado, né? Mas a máquina de fazer o feno era um ruído enorme, então é ele que fazia, colocava lá todo o material e ela processava e fazia aqueles quadrados de feno. Isso gera um ruído muito alto, tá? E o mecânico, então, também pode ter insalubridade ali por conta dessa exposição a esses riscos, tá? E o muito importante do que a gente também tem que falar é que para a NR, para a rural, atividade rural, aplica-se também a NR15, tá? A NR15 ela é para todo e qualquer tipo de atividade no país, desde que seja regido na CLT. Então, não é porque você está trabalhando lá na roça que você vai olhar só a NR31, né, e vai esquecer as demais normas. Quando nós estamos falando de insalubridade, a NR15, quando nós estamos falando de periculosidade, a NR16. E o tema é insalubridade, mas existe a periculosidade também. A periculosidade ali, principalmente no abastecimento. A gente vê muito abastecimento precário, né, vamos assim dizer, de equipamentos. Você coloca lá um tambor de uma bombona de 1.000 litros atrás na traseira de uma caminhonete e sai abastecendo um monte de máquinas aí nas lavouras. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, e com relação a esses assuntos, né, todos os anexos da NR15, todos os anexos da NR16, legislação previdenciária, acidentária, enfim, tudo que rege uma perícia, né, aposentadoria especial, acidente, retificação de PPP, condições das avaliações, de avaliações do ambiente de trabalho, tudo isso a gente aborda no nosso curso de perícias, tá? Então, desculpem se a gente está sendo repetitivo, mas a gente precisa avisar, várias pessoas, né, não estávamos procurando, né, quando é que vai ter a próxima turma e tal, então a gente acaba utilizando esses espaços, né, dessas aulas aqui da Quinta da Perícia para poder divulgar, né, quando é que nós vamos abrir as novas turmas aí, tá? Então, dia 11 de junho, como o Thiago já mencionou, nós estaremos abrindo a 7ª turma, turma número 7, né, pessoal? Olha só, hein, Thiagão? Turma número 7 já, cara, parece que passou tão rápido, né? Nós começamos esse projeto ano passado, né, Thiagão? Não, 2019, não foi não? Não, 2020, primeira turma, junho de 2020, primeira turma. Então tá fazendo aniversário. Vai fazer um ano, cara, 1 ano e 7 turmas, que legal, né? Muito bom, muito bom. Então a gente agradece também muito aos nossos atuais alunos, né, os alunos que aqui já passaram, porque foi através deles que a gente também foi desenvolvendo, foi melhorando o nosso curso, enfim, para chegar no nível que está hoje, né? Então hoje o curso conta com mais de 50 horas de conteúdo, entre aulas gravadas, aulas ao vivo, né? E não é ladainha, né? Não é encheção de linguiça, a gente traz para as aulas aquilo que realmente acontece no dia a dia, aquilo que a gente vive também, não apenas como peritos e assistentes técnicos também, tá? Mas também como consultores, como, né, hoje, por exemplo, né, eu estava fazendo uma análise de higiene ocupacional, você essa semana, né, Thiago, estava de segunda até ontem, né, fazendo avaliações também de higiene ocupacional, enfim, então a gente traz um pouco da nossa experiência, né, nesse curso, que é bem legal. E um diferencial, pessoal, além, né, do que eu já comentei, é a questão relacionada aos bônus que a gente fornece no curso, né, todo o material que a gente usa para poder atuar como perito e assistente técnico, a gente fornece isso para os nossos alunos. Não é nada da internet, deu um Google, achou e a gente... Não. A gente não pegou, não deu um Google, foi lá, pegou o modelo e coloca para o aluno. Não, é modelo nosso, tá? Os laudos que a gente oferece é laudos nossos, tá? Claro, a gente só tampa ali aquelas informações confidenciais, é óbvio, mas a gente fornece modelo nosso. Ah, mas e o laudo mesmo? O laudo para poder a gente fazer o laudo, né? Ou o assistente técnico para poder fazer o parecer técnico?
Toma, a gente também fornece o arquivo em Word, arquivos abertos, tá? Ah, eu preciso fazer uma manifestação, eu preciso fazer a petição inicial ali, dar o aceite de perícia, toma, tá aqui, eu preciso fazer a gestão de perícias, eu estou recebendo algumas perícias, ou estou, né, sendo demandado para as assistências técnicas, eu preciso controlar isso, toma, tá aqui também. Arquivos que a gente utiliza para fazer a gestão do dia a dia, dos trabalhos, tá? Então, enfim, eu não sei precisar, uma vez a gente contou, Thiago, eu acho que dava mais de 30 arquivos, né, ao todo. Então é arquivo para dedéu, gente, é arquivo para dedéu, né, vocês entrando no site cursopericia.com, vocês têm essa informação, tá? E na tela aí também tá o link, se você já quiser entrar direto na lista de espera, tem o link aí da lista de espera, tá? cursopericia.com/lista de espera. Só você colocar essa barra, você já cai diretamente na tela da lista de espera. Além disso, né, tá sendo colocado aí também nos comentários, tá? Então copia, cola em algum local aí, depois vocês acessem lá, tá certo, pessoal? E aí nesse curso a gente faz toda a abordagem, né, da NR15, da NR16, são os módulos, né, maiores do curso. Aí existe um módulo exclusivo para NR15, outro módulo para NR16, bem como um módulo, né, uma aula específica para retificação de PPP, uma aula para perícias de acidentes, uma aula para perícias de aposentadoria especial. O que mais, Thiagão? Uma aula para perícias de avaliação do ambiente de trabalho, uma aula para perícia de ergonomia, uma aula para perícias de horas itinerary, né, que é outro tipo de perícia que acaba caindo também para nós, né? Enfim, gente, não vou ficar sendo prolixo aqui não, mas tem material para dedéu, tá? E respondendo a dúvida da Fátima, vou resumir, ela pôs 3 comentários. Ela fez já um curso que explicou para ela toda a questão técnica da perícia, como fazer a perícia, só que ficou faltando uma lacuna, que é a questão dos passos para acessar as varas, no engajamento, para ser nomeado. Tá? Então, nós temos aula específica para isso, tá, Fátima? Sim, também. Então, lá nós vamos explicar para vocês, desde como você preenche corretamente com a nossa experiência, né, um currículo para apresentar para um juiz, até como você conversar com ele, tá? O que, enfim, as dicas que nós passamos, nós tivemos, que nós utilizamos, né? A forma como eu e o Júlio utiliza para ser nomeado, vocês vão receber isso também. Tá? Olha que interessante, né? Com o último comentário dela, né? A ideia passada era de que basta realizar o cadastro no sistema necessário e pronto. Na prática, sabemos que não é assim. Não é mesmo, tá? Gostaria de saber como essa questão é abordada no curso de vocês. Então, como o Thiago falou aí, não vou ser prolixo, mas nós temos uma aula exclusiva disso. Inclusive, a gente está pensando aí, né, Thiagão? Conta ou não conta, Thiagão? A questão lá sabe? Conta ou não conta? Pode contar. Inclusive, Fátima, não é, mas aí não é promessa, tá? Não é promessa, já, né? Senão aquilo que você promete você tem que cumprir, né? Não é promessa, mas estamos tentando estruturar aí uma aula prática, tá? De como que seria essa apresentação para a vara do trabalho. Então, a ideia é realmente fazer um negócio assim, ó, vai ser top, vai ser massa. Eu não vou falar quem viver verá, né? Mas quem entrar no curso verá. Possivelmente verá. Estamos pensando em trazer isso para o nosso curso de novo. Toda turma a gente procura trazer melhorias e a gente está pensando em desenvolver um negócio muito bacana aí que vai ser bem legal. Isso. E você vai ter oportunidade, Fátima e demais, de conversar com o juiz do trabalho. Então, nós temos uma aula ao vivo com o juiz, tá? Um juiz muito bom, uma pessoa excepcional, doutor Alexandre Chibante, e você vai ter a oportunidade de falar com ele. Doutor, como é que eu faço para poder chegar lá na vara? Como eu acesso vocês? Você vai ouvir dele mesmo perfeito. A sua resposta. Tá? Muito bom, Thiagão. O Guidoval tá perguntando quando é que vai ser a turma 8. Rapaz, faz a turma 7. Vixe Maria, turma 8, cara, que eu é não isso? sei, sinceramente não sei. Tá? Não tá em cima não, cara. Dá para se programar, você consegue sim. Fica tranquilo. E detalhe, gente, tá? O curso a gente consegue, né? A própria plataforma, na verdade, disponibiliza lá várias opções de pagamento, né? Você consegue, por exemplo, dividir o curso em 12 vezes, tá? Tem aluno, né, nós já tivemos alunos que, eu não vou fazer porque eu estou sem dinheiro. Cara, divide em 12 vezes. Em menos de um ano, você consegue fazer uma assistência técnica e praticamente já paga o curso, tá? Exatamente. Então, não pensa no agora, pensa lá na frente. Cuidado, gente, cuidado para não colocar obstáculo onde não existe, tá? Exatamente. A Ellen fez um comentário anteriormente aqui, Thiago, um grande abraço, Ellen. Se eu não me engano, é a Ellen que é aluna, né, foi aluna nossa do curso de perícia, né?
Boa noite. No momento da colheita da laranja, já ouviram falar que aplicavam agrotóxico junto com o trabalhador? Digo isso em 1990. Olha aí. Olha aí que interessante, né? Já, inclusive, uma perícia que eu fiz, se não me engano, mês passado, dias atrás aí, tivemos esse questionamento. Então, o colaborador falou, não, eu já estava colhendo laranja aqui, numa lavoura de laranja mesmo, e eles estavam aplicando 2 fileiras do lado. Tá? Aí você vai questionar a empresa, né, verificar todos os procedimentos, e tinha lá na ordem de serviço que isso era proibido, tinha questão lá também das placas, né, enfim. Fica muito no disse, no disse. Tá? Um fala que sim, outro fala que não, mas você tem que pesquisar. Então, eu entrevistei outras pessoas também, saí andando lá na lavoura, não confirmou. Mas é fato, antigamente isso acontecia muito, tá? Acontecia muito mesmo. Às vezes você ia colher laranja, o pé ainda estava molhado com o defensivo. É tenso. Bom, e o que diz lá a NR31, né, pessoal? Existe um item, ele é até um pouco extenso, a gente não vai comentar todo ele, né, mas anotem aí para depois vocês darem uma checada, que fala sobre o item, sobre as medidas de proteção pessoal, que é o item 31.20, tá? Ele traz uma sequência lá de obrigações, né, que o empregado, tanto o empregador e empregado, tá, precisam cumprir com relação às questões relacionadas aos equipamentos de segurança, tá? Então, em uma perícia, é necessário analisar esse item. Se lá na NR6, né, nós temos aqueles requisitos, letra A, B, C, D, enfim, na NR31 também tem, tá? Bem detalhado, muito bem, né, redigido, então é preciso, né, que o perito, o assistente técnico aí esteja atento a esse item 31.20, anotem aí para que depois vocês possam pesquisar, tá certo? Isso. E fiquem atentos, porque esse item 31.20 vai mudar no dia 27/10/2021 com a nova redação da NR31, ok? Um abraço aqui para o nosso amigo presidente Gabriel Almeida, aluno também do nosso curso. Muito obrigado, Gabriel. Que bom que o melhor modelo é a base de como fazer os documentos. Que massa, cara, com certeza, não tenho dúvida. Inclusive, o Gabriel, ele compartilhou conosco dele, né? Pegou o modelo que a gente fornece, né? E aí ele seguiu aquilo que a gente orienta, né? Falou, olha, isso aqui é o modelo que o Júlio e que o Thiago utiliza. Agora tá aí. Façam, né? Desenvolvam o modelo de vocês. Cara, eu tô pensando em mandar o meu laudo para ele dar uma caprichada, que ele fez um documento que ficou muito massa, muito massa. João Gabriel, muito obrigado também, João. Show de bola. O João também tá forte, viu, cara? Tá empolgadaço no curso aí. Sim. Muito bom. Muito bom. Bom, tem uma pergunta do José Luiz lá em cima, Júlio. Não sei se tem alguma outra para cima, mas eu acho que não. Depois da Ellen, você vai descendo um pouquinho, você vai ver uma do José Luiz. Vamos lá, Gabriel. Ô, Danilo, valeu, cara. Não tinha visto seu comentário aqui, me desculpa, tá? Que bom, cara, que bom que tá curtindo o assunto aí. Show de bola. Vamos lá. Ô, Gabriel, desculpa também, Gabriel. Agora que eu tô vendo aqui, muito obrigado, cara. Valeu demais, viu? Muito bom, cara, muito bom mesmo. Pessoal, a gente não combinou nada, não, viu? Isso aqui são ex-alunos, né, que ingressam na aula aqui também e acabam deixando seus comentários aí. Gabriel, depois nós acerta, viu, cara? Depois nós. Mas não. Que bom, viu, Gabriel? Valeu demais, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. José Luiz Lopes, achei. Para a insalubridade, vocês estão considerando via dérmica e via respiratória? Sim, você vai ter que considerar a via respiratória quando você estiver olhando um agente químico no anexo 11. Isso. Né? E a via dérmica, quando você estiver analisando ali o anexo 13, você existe medidas de controle para os anexos, para os agentes também. Tá? Aí ele complementa na aplicação de herbicida, princípio ativo glifosato. Tá? O glifosato, pessoal, ele é um defensivo agrícola gerador de insalubridade. Tá? Podemos depois até fazer uma live sobre isso, uma live aula, né, só sobre o glifosato, mas ele está presente lá, muita gente considera ele como, não, mas ele é um organo, não lembro agora se é organo clorado ou organo fosforado, tem que buscar lá na literatura técnica, tá? Mas ele é um agente presente no anexo 13, e você precisa, sim, analisar todo o conjunto de EPIs, tá? Porque na aplicação, aí vai variar, é claro, né, José Luiz, do tipo de atividade. Né? Se você está falando de um operador de uma parruda, por exemplo, né, daquela máquina, ele não precisa estar 100% paramentado porque ele está dentro de uma cabine.
tá? Mas para atividades lá fora, ele precisa sim ter os seus devidos EPIs. Tá? Qual atividade? Por exemplo, às vezes um bico de aplicação do defensivo ele entope, o cara tem que ir lá fazer a manutenção, desentupir lá, mexer né, trocar, às vezes substituir esse bico. Então ele precisa estar todo aparamentado, com luva, com vestimento, né, com aquela vestimenta de proteção herbicida, tem que tomar cuidado com as lavagens, tem quantidade máxima de lavagem daquela roupa, tem que estar com o capuz, tem que estar com o vestimento com a facial completa, com um filtro adequado, enfim. Pega lá o item 31.20, tem todos os EPIs necessários para cada parte do corpo, assim como tem na NR. Perfeito. E tem que analisar. Luigi, grande Luigi Abdala, muitíssimo obrigado. Que bom, cara, que bom, né? A gente está com os alunos do curso aí, galera. E aqui, pessoal, aqui vocês vêem, né, a diferença, tá? Aqui é o diferencial. A galera tem 50 horas, né, de curso disponíveis a eles e estão aqui na quinta-feira, né? Praticamente toda aula, toda quinta-feira nós temos, né, alunos aqui, o Alexandre Pons está aí também, ó, aluno do nosso curso. Então a galera está aqui participando. Então esse é o diferencial. Júlio, fazer o curso de vocês é garantido que eu vou atuar como perito, como assistente? Não. Nenhum curso pode garantir isso para vocês. Nenhum. Se alguém falar isso é mentira. Agora, se você dedicar, fazer o curso, houver dedicação, pensamento positivo que a gente sempre fala, né? Tem que, também não adianta dizer, eu nunca vou conseguir, tadinho de mim, o mundo é contra mim, não sei o que, né? Vai ficar chorando aí, não vai conseguir mesmo, né? Parte para cima, estuda, dedica, participa das aulas da quinta da perícia, com essa aula de hoje, 43ª aula, 42ª aula, gente, 42, 43 aulas só das quintas das perícias, e mais 50 horas lá do curso. Então é com tudo para Dedéu, e a galera tá aqui, tá vindo, tá participando, os alunos. Então parabéns aos alunos que aqui estão, realmente estão fazendo diferença, tá? O Guidoval colocou um comentário interessantíssimo, Guidoval, só a crítica que a plataforma deveria deixar as 4 primeiras parcelas no cartão sem juros, venderia mais. Acredito que não o único que não gosta de olhar juros, a gente já paga tanto imposto. Cara, você está coberto de razão, tá? Já estamos estudando uma forma de repente, mudar até mesmo de plataforma, tá? Mas não é tão simples assim. Mas já estamos, isso está no nosso radar, tá, Guidoval? Então, muitos alunos, né, muitas pessoas reclamam disso mesmo, e é um juros, né, um pouco alto ali, de fato, sem dúvida, mas nós já estamos analisando isso, tá? Muito obrigado aí pela sua consideração, tá? O Joedmo me perguntou o valor do curso. Joedmo, se você está interessado, né, realizar o curso, acredito que sim, né, senão você não estaria perguntando, né, nesse link que está sendo colocado nos comentários, você tem acesso a todas as informações do curso, exceto o valor. Talvez você chegou agora aqui na aula, nós comentamos agora há pouco que cada turma nova, né, a gente traz um diferencial diferente, traz um convidado diferente. Só mentores nessa próxima turma já tem 5 confirmados, né, Tiagão? Se eu não estiver enganado, né? O juiz do trabalho, tem a Amanda, ergonomista, né? Inclusive a esposa, né, do Tiago. Me ajuda aí, Tiago. Nós temos o Jorge Gustavo, Rafaela, que fala sobre agentes biológicos, Jorge Rafaela, proteção respiratória. E Leandro Magalhães. Leandro Magalhães, claro, higienista, né? Que fala sobre as questões relacionadas a agentes químicos. E estamos correndo atrás de algumas parcerias aí bem legais, enfim. Então, aí falta, por conta disso, por conta dessas coisas, ainda a gente falta, né, bater o martelo com relação ao valor, mas quem tiver feito o cadastro para entrar na lista de espera, está sendo colocado agora também nos comentários, se você já quer se cadastrar na lista de espera, está aí nos comentários um link, basta você acessar, você já vai cair direto na página da lista de espera, coloque seu nome e seu e-mail e fique atento ao e-mail. Simples assim, que você receberá a comunicação por e-mail. Exatamente. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui, Tiagão? Temos uma do Fernando. O José Antônio está perguntando se quem está no curso de instrumentação para GAO terá um desconto especial para o curso de perícia. Na verdade, geralmente é o contrário, né? Está no curso de perícia, tem um desconto no curso de instrumentação. Mas, Zé Antônio, que bacana, cara, que bom. Bom saber, tá? Até alunos do curso HO estão aqui, né, participando da quinta da perícia. Que massa, ó. Tô com a caneta na mão, estou anotando essa sua dica, tá? Alunos HO, desconto de X% no curso de perícia, tá? Tô anotando aqui, nós vamos tratar esse assunto, viu?
E conseguindo, dando certo isso aqui, o José Antônio, você pode divulgar para a turma lá que foi você que conseguiu, viu? A gente ainda não tinha pensado nisso, tá, cara? Show de bola. Muito bom essa dica aí. Com certeza a gente vai analisar isso com carinho, sem dúvida nenhuma, tá? Inclusive, existe uma possibilidade muito bacana, né, Tiagão? Conta aí a questão do combo aí, fala pra galera aí. Se você vai ter um grande desconto na hora que você for fazer o seu pagamento, vai aparecer ali a opção de você adquirir também o curso de instrumentação. Para quem não sabe, nós temos também um curso de instrumentação para higiene ocupacional, que a gente fala só sobre os equipamentos, como fazer uma avaliação de ruído, uma avaliação de calor, uma avaliação de estresse térmico, né, que é o calor, uma avaliação de vibração de corpo inteiro, mãos e braços, agentes químicos. Aí a gente ensina como é que faz a calibração, como é que faz a montagem, preenchimento de planilha, enfim, muita coisa, né, Júlio? Tem um mega de um curso aí e você pode comprar o combo. Isso. Você tá rindo aí, Júlio? Eu tô rindo aqui porque o Zé Carlos já mandou ali, ó, 30%. Mas nós vamos analisar, viu, José Carlos? Não, José Antônio, desculpa, nós vamos analisar sim, tá? É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui do... Cadê do Fernando? Aqui. Pergunta do Fernando Viana, Tiagão Júlio. Você pode me dizer se as fazendas de cultivo de camarão, né? Camarão. Já foram feitas perícias? Porque tem o sumo, deve ser isso? Uso do metabisulfito de sódio. Né? Uso do metabisulfito de sódio. Isso. A questão é se eu vou responder, Júlio. Eu mesmo não fiz reperícia nenhuma em fazenda de camarão. Tá? Eu também não. Até porque se eu fizer uma perícia dessa, eu vou ser suspeito. Eu vou carregar uns 3 potes de camarão. É brincadeira, né? Porque eu gosto muito de camarão. Mas, enfim, as fazendas realmente, com certeza, têm perícia, tá? Porque existem outros N situações geradoras de insalubridade e qualquer trabalhador hoje no Brasil tem o direito e deve procurar a justiça se ele estiver se sentindo lesado em alguma situação, tá? Agora, a questão do metabisulfito de sódio, ela só está na ACGH, ela não está na NR15. Então, apesar da gente saber que tem lá irritação no trato respiratório superior, né, tem todos os problemas respiratórios que ela causa, não se aplica a insalubridade por conta do metabisulfito de sódio, ok? Por não estar presente na nossa legislação. Assim como vários outros agentes químicos que nós vemos na CGH que não foram migrados para NR15. Tá mudo seu microfone aí, senhor Júlio. Opa, me desculpa. O Guidoval perguntou, né? E quem tá no curso de instrumentação e no clube da perícia, o desconto é maior? A galera tá querendo descomplicar. Guidoval, né? Mas, Guidoval, ó, canetinha tá na mão, tô anotando também, tá? Aluno, né, cara? Aluno a gente, né, olha... Claro. Clube da perícia. Tá aí, os caras estão dando algumas dicas boas aí que a gente não tinha pensado, tá? Clube da perícia mais HO. Então, quem é aluno dos dois, beleza. Vamos analisar sim, tá? Quem é aluno ativo, né? Precisa só estar ativo, né? Lá no clube da perícia, é claro, é óbvio, né? Muito bom. Julião, então é isso, né? Nosso assunto por hoje. É isso, meu amigo. Encerrado. Valeu, Antônio. Isso aí, marca a presença aqui, firme e forte. Tamo junto. Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado a todos aí. Valeu, Tiagão. Mais uma para conta, 43ª, né? Se a gente não tiver enganado. Muito bom, Tiagão. Show de bola. Muito obrigado a participação de todos mais uma vez. Quem compartilhou a live aí, a gente sempre pede no início, compartilha e tal, né? Então, sempre quem compartilha aí, muitíssimo obrigado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um assunto que a gente precisa, né, divulgar a nível Brasil, né, não, Tiagão? Exatamente. Fico muito feliz com a presença de todos, com a participação do pessoal aí. Sempre bom a gente trocar ideias e discutindo. Obrigado, Júlio. Hoje o dia foi corrido, saí lá de Belo Horizonte 8 horas da manhã, então corri para chegar aqui. Quem viu meus stories aí acompanhou um pouquinho da saga. E assim o dia a dia. Mas fico muito feliz que consegui chegar a tempo para preparar material para vocês aí. É isso aí. É o compromisso, né, Tiagão? Toda quinta-feira, praticamente toda quinta-feira, estamos firme e forte aqui entregando conteúdo gratuito, diga-se de passagem, tá? Mas vocês cobram tudo? Não, a gente não cobra tudo. Toda quinta-feira tá aqui, já são 43 aulas feitas de graça, tá, pessoal? Ao vivo, né? Para quem tá aqui ao vivo, depois isso vai para edição, a gente tem custo com edição, custo com plataforma e a gente coloca um preço que é um valor que é isso aqui para você participar lá do Clube da Perícia. Além disso, redes sociais aí do Tiagão,
e do Júlio Botelho, tá aí o Instagram nosso, né? Então entra lá que você também tem mais uma porrada de conteúdo gratuito também, Instagram, o LinkedIn, você já não posta tanto lá no LinkedIn, né, Tiagão? Mas para quem curte o LinkedIn, pode me acompanhar lá também, basta digitar @Júlio Botelho, vocês vão me localizar lá no LinkedIn, tem Facebook, tem canal do YouTube também, que né, tem muito material aí, principalmente do Domingão da Prevenção, né, Tiagão? Exato. Então é isso, tem muita coisa aí, pessoal, tem muito material disponível para que vocês possam agregar conhecimento aí na carreira de vocês, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus, um abraço, muito obrigado aí. E vamos que vamos. Bora lá. Valeu.